Seja bem-vindo, empreendedor. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar a sua startup partindo do zero e fazer a sua primeira venda em até 60 dias com o programa Startup 60. E para quem não conhece, startups são as empresas que utilizam base tecnológica e permitem crescimentos exponenciais por conta da escalabilidade que a startup permite hoje criar. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o que nós chamamos de MVP. O que é um MVP e como é que a gente pode desenvolver isso, né? Então, a gente precisa entender que MVP significa mínimo produto viável. É uma técnica utilizada, é um conceito utilizado pelas startups para poderem desenvolver seus produtos e serviços. E como é que a gente faz isso de uma maneira rápida, clara, direcionada, e é o que a gente precisa trabalhar com o que o público-alvo deseja, né? Com base nas soluções que a sua startup oferece, a gente precisa também direcionar como construir isso de forma rápida, de maneira direcionada, e a gente vai aprender como é que faz isso, como é que faz o MVP, tá? Então, vamos lá, acompanhe o conteúdo. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, né? Coloque lá, né, o seu conteúdo lá, acompanhe, interaja com a gente, faça suas perguntas, que elas podem ser respondidas aqui nos conteúdos que são produzidos, né, continuamente aqui no canal. Primeiro a gente entender o que é, antes de mais nada, o MVP, né? Então MVP é mínimo produto viável, vem da sigla em inglês, né? Que aí alterando para o português é mínimo produto viável, que significa o mínimo produto que seria utilizado, oferecido para o mercado, como se fosse o produto, digamos assim, o minimamente aceito para que ele seja comercializado no mercado. Tem várias formas da gente fazer isso, a gente pode direcionar, e é importante que você entenda que o motivo ao qual as empresas existem, e isso inclui as startups também, é que elas atendem a soluções solicitadas ou demandas, né? Desejos e necessidades da sociedade, e elas atendem esses desejos e necessidades através das soluções oferecidas pelos seus produtos e serviços. Importante deixar claro que as pessoas não compram apenas os produtos e serviços, elas compram as soluções oferecidas. Os produtos e serviços é a tangibilização, né? É tornar real aquilo que você de fato espera com base nos seus desejos e necessidades. E as startups, elas também seguem o mesmo propósito. Elas atendem a soluções complexas, mas que são problemas simples da sociedade, como por exemplo pedir uma comida, pedir um veículo, fazer uma hospedagem, ou seja, são coisas simples, cotidianas, que as startups, através do uso da base tecnológica e do conceito de permitir escalabilidade, ou seja, o crescimento exponencial, eles conseguem direcionar. E para isso a gente precisa desenvolver o quê? Os produtos ou serviços são oferecidos pela sua empresa, pela sua startup. Uma técnica, um conceito que é utilizado é o conceito do MVP, mínimo produto viável. O que é então esse MVP? Seria como se fosse o produto inicial, seria como se fosse, né, o início das operações suas enquanto a oferta de produtos e serviços, para que você coloque produtos e serviços no mercado e você já comece a vender, fazer operações de venda junto ao mercado de atuação, junto ao seu público-alvo, junto aos seus clientes, né? Tem um problema muito sério. O que nós chamamos de pesquisa e desenvolvimento é um processo que é extremamente demorado e muito caro. Só que o problema é que para as startups, muitas delas não têm muito dinheiro para começar, a maioria absoluta inclusive, e principalmente elas não têm o tempo disponível para fazer tantos investimentos. Ou seja, o que acontece nessa situação? A gente precisa, o que a gente chama de acelerar o processo. O que vem a ser esse acelerar o processo? Oferecer para o mercado um produto minimamente viável. Pode ser serviço também, tá? Quando a gente fala produto e serviço é a mesma coisa, ou seja, seria um serviço minimamente viável. O que significa esse minimamente viável? É o mínimo que o mercado aceita para iniciar a sua aquisição, a sua compra, começar a utilizar os seus produtos e serviços. Por quê? Porque pesquisa e desenvolvimento, ela demora muito tempo, ela custa muito dinheiro. E as startups não têm nem dinheiro, nem tempo. Então a gente precisa acelerar. Uma forma é você ir desenvolvendo
e melhorando os seus produtos e serviços à medida em que você pega experiência de todo esse processo. Bom, quem é que pode fazer isso? Na prática, qualquer empresa pode fazer isso. É que é muito mais evidente nas startups que isso aconteça, porque para as startups a variável tempo e a variável dinheiro, ou seja, duas variáveis que são muito complexas nos negócios, elas são muito restritas. Então a gente precisa acelerar o processo. Só que eu não posso cometer erros no processo, erros grosseiros, né? A ponto de colocar os clientes em risco por conta de um produto mal feito, ou desmerecer o mercado, ou as pessoas realmente não quererem comprar esses produtos. Então o que a gente faz? A gente vai desenvolvendo o produto e serviço em etapas minimamente aceitas, até que de fato o mercado passe a receber da sua empresa produtos e serviços mais avançados, ou seja, a gente começa a fazer um atendimento básico das necessidades e desejos esperados pelo mercado. Quem é que pode fazer isso? Então, de novo, qualquer empresa, mas startups elas fazem isso com mais ênfase, porque faz parte da natureza da startup essa aceleração do processo. Agora, você vai perguntar, professor Lauton, eu nunca fiz esse tipo de coisa, eu nunca desenvolvi um produto, eu nunca desenvolvi um processo, e agora o que eu faço? Eu falo, calma, você vai conseguir. O que você precisa fazer? Você precisa identificar, primeiro, desejos e necessidades do seu público-alvo, dos seus consumidores potenciais. Como é que você faz isso? Através do estudo, observação e pesquisa de mercado. Você tem que perguntar para os seus clientes, você tem que conversar com os seus potenciais clientes, ou, se você ainda não tem clientes, conversar com públicos que sejam muito parecidos, que sejam semelhantes aos seus clientes, né? Então você precisa identificar perfis de consumidores ou de mercados potenciais que sejam no mínimo semelhantes aos seus futuros clientes. Isso vai de acordo com a sua experiência como empresário, como empreendedor, isso vai de acordo com uma pesquisa de mercado, levantamento de informações, e uma vez que você identifica quem é esse público-alvo, esse segmento de clientes, o próximo passo é você perguntar para eles, através de diversas ferramentas de pesquisa, o que quer que seja, né, perguntar para eles o que eles precisam, no melhor sentido, né? O que vocês querem? O que é importante? Agora, essas perguntas não são exatamente tão simples, porque você não consegue perguntar diretamente o que o cliente quer, porque na maioria das vezes o cliente vai responder, não faço a mínima ideia. Então o que a gente precisa entender é que a pergunta tem que ser feita de outras formas, ou seja, identificando necessidades. Só que a gente não pergunta necessidades do cliente perguntando quais são suas necessidades. Você identifica variáveis dentro daquele mercado que potencializam essas necessidades. Um exemplo, digamos que você tenha mães que são ocupadas, né? Tem filhos, trabalham, estão fora de casa o tempo todo, elas têm o dia muito ocupado. Se você parar para pensar, uma solução que seria muito útil para essas mães é uma solução que, para qualquer situação, acelere ou agilize os processos dessa profissional, dessa mãe. Então, tudo aquilo que você conseguir ganhar tempo para ela, acelerar, isso vai ser interessante. Então, um exemplo, ela, digamos, use serviços de cosméticos ou de beleza, e você desenvolve uma plataforma que faz a junção entre profissionais de beleza e essas mães que são ocupadas, né? E esses profissionais de beleza, eles agendam serviços, por exemplo, de beleza, de cosméticos, né? O que quer que seja, né? De beleza e saúde, né? E principalmente eles prestam serviços para essas clientes, seja na residência delas, seja de uma maneira encomendada ou agendada. Isso facilita o dia a dia delas, portanto, você consegue nesse momento entender quais são as necessidades, mesmo que o seu público-alvo não fale o que significa isso. Então, a grande questão é que agora você precisa então desenvolver o que nós chamamos do mínimo produto viável. O que você precisa fazer? Não precisa necessariamente ser um serviço completo e complexo em sua natureza. Basta que você entenda o seguinte: as mães têm, nesse exemplo que eu estou passando, as mães têm uma limitação de horário. E digamos que o horário coincida com o horário que as crianças estão na escola.
Ou seja, você pode mapear, escutar esses clientes, essas clientes, entender quais são os horários que elas têm disponibilidade, que elas estão corridas, que elas estão na empresa ou que as crianças estão na escola, enfim, você vai identificar o seu público-alvo e vai escutar, identificar algumas variáveis. Digamos que a variável principal seja, para prestar o serviço, as crianças precisam estar na escola, então o horário principal é das 8 ao meio-dia, ou é das 13 às 15, por exemplo. Digamos que você escute isso de um grupo de clientes. Pronto, você já começou a identificar variáveis que podem direcionar para você construir o que nós chamamos do mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? Você vai oferecer uma solução de agendamento de serviços de beleza junto a profissionais no setor que fazem isso através de parcerias, e essas profissionais que fazem esse serviço de beleza vão agendar junto com essas mães horários prioritariamente, não 100%, mas prioritariamente nesse horário. Pronto, você já está começando a oferecer o que nós chamamos do produto minimamente viável, ou seja, que já atende a, no mínimo, um pedaço, uma parte das necessidades desse público-alvo. Então, como é que você pode produzir esta solução, né? Que é a grande questão que a gente está falando, do mínimo produto viável, é a solução que é oferecida para o mercado. E a resposta é identificar o que são as dores do seu cliente, as dores do seu público-alvo. Uma vez que você identifica essas principais dores, você começa a criar soluções que atendam esses desejos e necessidades desse público-alvo. Se a gente voltar nesse exemplo, né, do serviço de beleza, por exemplo, né, de agendamento de serviço de beleza, digamos que na maior parte das vezes o que as mães precisam é, digamos, apenas um serviço de corte e lavagem. Ou seja, tem outras que precisam de outras questões, por exemplo, produtos químicos, outros trabalhos, mas digamos que a maioria absoluta, 80%, 90%, nem entrar no percentual em si, mas a maioria absoluta, ela queira corte e escova, né? Corte e lavagem. Pois bem, você já tem um direcionamento do mínimo produto viável. Se você oferecer um serviço de agendamento, de corte, escova e lavagem para essas mães, para essas profissionais, dentro daquele intervalo de tempo definido, você já está começando a fazer o que nós chamamos do mínimo produto viável. O que é? É algo que você consegue oferecer para o mercado minimamente viável. Paramos por aqui, professor Lauton? Não, jamais, você precisa desenvolver continuamente. Mas a grande sacada aqui é acelerar seu processo de vendas. Você já consegue colocar no mercado uma solução que é recebida, né? Que é aceita, que é esperada e principalmente que é valorizada pelo público-alvo que você escolheu nesse exemplo que nós estamos passando. Então é para isso que, quando nós falamos de mínimo produto viável, é fundamental que exista o que nós chamamos do envolvimento do cliente ou o envolvimento do público-alvo na construção da solução. Afinal de contas, a melhor forma de você desenvolver um produto minimamente viável, ou seja, um MVP, é você escutar o que o cliente tem a dizer. Escutar quais são os desejos, as necessidades, as limitações, as dores do cliente. O nome disso se chama experiência do usuário. Alguns traduzem como a sigla UX, que é User Experience. Significa você, através da experiência do usuário, escutar o que ele deseja, o que ele precisa. Nosso foco aqui é trabalhar com o MVP, certo? Produto minimamente viável. Tá bom, então se é trabalhar com MVP, significa que eu preciso oferecer um produto ou um serviço que seja minimamente aceito por esse público-alvo. A forma mais assertiva de fazer isso é escutar o que o público-alvo tem a dizer. É a forma mais simples, mais direta e mais objetiva. Se você escuta o que o público-alvo tem a dizer, você erra muito menos. Não vou nem dizer acertar, você erra muito menos, porque aí você consegue fazer um direcionamento mais específico. De novo, professor Lauton, não tenho clientes. Professor Lauton, ainda não comecei a operar. Professor Lauton, ainda não tenho vendas. Identifica públicos que sejam parecidos ou semelhantes ao público que você deseja atender.
Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta, por exemplo, você convidar, né, suas irmãs ou sua mãe, por exemplo, para responder essa pesquisa, se elas não são público-alvo seu, elas não têm as características do público-alvo. Digamos que você esteja buscando, por exemplo, mães de filhos novos, e você é filho solteiro ou filha solteira, você já tem 20, 25, 30 anos, né? A sua mãe não é a representatividade, você está buscando o quê? Uma mulher que trabalha e que tenha filhos pequenos. Você já tem 30 anos, 25 anos, né? Digamos que você não tem irmãos, ou mesmo que tenha irmãos ou irmãs, eles estejam na faixa dos 20 anos, certo? Ou seja, a sua mãe não é um público-alvo, não é a característica do público-alvo. Pode perguntar para ela? Pode, não vai fazer nenhum mal nesse sentido, mas precisa tomar cuidado, porque pode ter desvios de interpretação. Parece óbvio no começo, mas se você começar a aprofundar cada vez mais, eu posso de fato me distanciar do público-alvo. Precisa tomar com muita cautela essas questões. Você pode incorrer em erros gravíssimos que acabam afastando o seu público-alvo. Então, o ideal é que você de fato busque públicos que sejam semelhantes, parecidos, no mínimo semelhantes ou parecidos com o público que você deseja atender lá no futuro. Então, a experiência do usuário, né, buscar, escutar, ouvir, entender, observar esses públicos que são muito parecidos com o seu público potencial, vai ajudar você a desenvolver o seu produto minimamente viável. Como é que você envolve os clientes nesse sentido? Ainda mais quando nem clientes você tem. A melhor solução para isso é você identificar locais, ambientes ou áreas, né, os aspectos que você consiga encontrar esses clientes semelhantes ou potenciais. Exemplo, digamos que você esteja falando de novo de mães que têm filhos, né, pequenos. Onde é que a gente encontra isso? Na escola. Na escola está lá, as mães estão lá, porque as crianças estão lá. Então você consegue, por exemplo, fazer um acordo ou um pedido junto a uma escola próxima da sua casa, para poder entrevistar as mães, entender as necessidades delas, lembrando que elas são corridas, elas podem não responder, mas já é um começo para você escutar 1, 2, 3, 4, 5, X profissionais, X mães, que é muito melhor você escutar dessas pessoas do que pessoas que não têm nada a ver com a solução que você deseja trabalhar. Então, como é que você envolve os clientes? Busque os clientes que sejam semelhantes ao seu público-alvo, ou se você já está fazendo algumas vendas ou você já está trabalhando, converse com os clientes que você já tem contato já. Essa é a melhor forma para você envolver. Outra alternativa é você estimular essas pessoas a falarem. Como é que você pode estimular? Existe a opção de você dar uma pequena remuneração, não pode ser muito, mas, por exemplo, uma ajuda de custo, né, um valor X. Eu não quero estabelecer um valor aqui para vocês, mas tem que ser um valor que seja um mínimo suficiente para ser atrativo, e não pode ser muito também, porque você não vai fazer disso um emprego da pessoa, uma remuneração da pessoa. Ou uma opção mais simples, que é extremamente funcional, é oferecer um brinde, oferecer uma condição, né? Por exemplo, você pode oferecer um voucher futuro da sua empresa, né? Um cupom de desconto, ou você pode oferecer um brinde, um mimo, né? Que isso já é algo que pode ajudar as pessoas a responderem. Lembrando que esse investimento que você faz, pesquisa e desenvolvimento, é caro e demorado. Se você faz esse investimento, talvez seja o investimento mínimo necessário para você conseguir identificar, né, as necessidades. E vamos retomar um ponto. Quando a gente fala de mínimo produto viável, né, o produto minimamente viável, o que a gente está trabalhando é acertar o máximo possível logo de cara. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser o mais assertivo possível, tem que ser o mais direcionado possível. Então, às vezes, esse investimento, por menor que seja, ele é muito bem direcionado, porque vai evitar que você erre muito na hora que você tomar as decisões. Isso pode ser um bom dinheiro gasto, seja nos mimos, seja nos presentes, seja numa pequena remuneração, ou mesmo num voucher de desconto futuro, né? Alguma coisa assim que possa ser interessante, tá? Como é que você pode dar o primeiro passo no MVP? Então, uma vez que você, considerando que já identificou todas as informações que são necessárias para você construir o produto minimamente viável, o próximo passo é do desenvolvimento. O que a gente tem que pensar é: o que eu preciso para colocar esse produto no mercado? O que eu preciso fazer para tornar esse produto, esse serviço real?
Aí você faz um mapeamento simples, tá? O mais simples possível, identificando, para que eu preste esse serviço, quais são as coisas que eu preciso fazer agora com prioridade. Pegando o exemplo que nós estamos trabalhando, digamos que você faz o seguinte, né? Eu vou estabelecer que eu preciso ter uma plataforma para entrar fornecedores e entrar clientes. Essa plataforma precisa fazer com que os clientes encontrem os fornecedores. E nessa plataforma ele precisa ter, né, um meio de pagamento lá para fazer a encomenda do serviço, né, fazer o pedido do serviço, efetuar o pagamento, e precisa ter o descritivo básico dos serviços que são oferecidos, os itens são esses, e por hora isso já é o suficiente. Digamos que seja essa a resposta. Elabora a plataforma, vincula o meio de pagamento, descreve os serviços mínimos, faz com que os clientes encontrem os fornecedores, faz os testes e põe para rodar. Simples assim. O mínimo produto viável é um esforço de qualquer empresa, mas nós estamos falando prioritariamente de startups, de fazer com que o produto esteja minimamente disponível para que as pessoas comprem, utilizem e enxerguem valor. Uma vez que os clientes começam a comprar e usar os seus produtos e serviços, o próximo passo, você vai melhorando esse produto com base na própria experiência do usuário, ou seja, é o usuário quem relata para você o que ele deseja, aí você continua fazendo pesquisa, só que olha que interessante, você já está num patamar superior. Até então você estava conversando com gente que não era o seu cliente, digamos que seja essa a situação, você não tinha clientes. Agora você tem. Agora tem gente que está acessando a sua plataforma e está usando os seus produtos e serviços. Então você já vai poder conversar com gente que já experimentou e pagou por isso. Isso é muito interessante, porque você já consegue direcionar melhor os esforços. Tem mais credibilidade, tem mais direcionamento, a pessoa já está utilizando. Você começa a perguntar, opa, tudo bom? Eu sou aqui da empresa tal, da startup tal, eu vi que você utilizou nossos serviços, né? Conta pra gente, como é que foi sua experiência? Você encontrou tudo o que você queria? Tem alguma sugestão que você queira dar? Tem algum outro serviço que você queira que a gente inclua? Talvez tenha alguma funcionalidade que não está previsto que você gostaria que a gente colocasse para você, e o cliente, pasme, ele fala para você. Por que ele fala? Porque ele quer melhores serviços. Então ele relata, olha, eu queria que tu também incluísse, sei lá, a gente falou, né, de corte, cabelo, escova, né, essas coisas. Não, eu queria que você também colocasse lá, por exemplo, um produto químico tal lá, por exemplo, tingimento lá, tintura. Ótimo, você já vai acrescentar nos serviços, não porque você acha, o cliente está relatando para você, ou seja, a gente já vai melhorando o conceito do produto minimamente viável, já não é mais mínimo, você já começa a acrescentar outras questões. Então, como é que a gente testa a solução? Você oferece os produtos e serviços para algumas pessoas, ofereça, se for o caso gratuitamente para começar, para que as pessoas testem, observem, ou coloca num preço promocional para que as pessoas estejam estimuladas a utilizar, ou mesmo que você coloque num preço normal, você coloca um preço normal, mas pergunta para elas o que elas estão fazendo, o que elas estão achando, que aí você vai testando e vai chegar no momento que vai desenvolver para você um conceito muito importante, que é o chamado curva de experiência. A curva de experiência, o próprio nome diz, curva de experiência, você vai adquirindo experiência ao longo do tempo. Você começa a escutar mais os clientes, enxerga o que eles querem, entende o que eles querem, começou a escutar sugestões dos clientes, ou seja, eu quero isso, eu quero aquilo, essa parte do site não está legal, essa funcionalidade não está dando certo, olha, deu erro no sistema nesse ponto. Vai escutando, vai juntando, vai fazendo uma inteligência de dados, coisas simples, não precisa ser nenhum sistema complexo. Pode ser numa planilha, pode ser numa anotação simples, que você pode depois utilizar isso para tomar as decisões futuras, para que você melhore a plataforma, ofereça novos serviços, ofereça novas funcionalidades. Ou seja, o aprendizado, ele acaba sendo contínuo. Então, o conceito da curva de experiência, que é a experiência que você vai adquirindo ao longo do tempo, o aprendizado contínuo, que significa que você vai continuamente acrescentando outras informações
fazendo melhorias no produto, mexendo nas funcionalidades, na própria navegação da sua plataforma, da sua solução, acrescentar outros módulos, colocar outros serviços agregados, fazer pacotes, né? Tudo isso que a gente consegue escutar com base na experiência do cliente, você vai melhorando a questão. Tem um conceito que muitas vezes trabalho, que é o conceito de trabalhar com produtos ou serviços beta. Esse conceito, quando fala beta, significa está em teste. É um negócio interessante que grandes empresas que você conhece, um exemplo, o WhatsApp. Quanto tempo já tem o WhatsApp? Pasme, o WhatsApp ele ainda se considera como beta. Por quê? Porque se você observar, o WhatsApp ele está o tempo todo colocando novas funcionalidades. Ele vai o tempo todo testando. Sabe como é que ele faz isso? Ele arrebanha um grupo de consumidores, de usuários da plataforma, e ele diz o seguinte, né? Eu sou um dos usuários lá que está lá dentro do meu aplicativo, lá eu sou considerado com base na minha utilização, lógico, eu não converso com o WhatsApp, mas a gente recebe as informações, que diz o seguinte, você aceita que a sua utilização seja monitorada para que você receba novos produtos, novos serviços e a sua utilização seja identificada para observar possíveis falhas, não sei o que, você pode optar por sim ou por não. É uma questão muito que respeita lá a Lei Geral de Proteção dos Dados, LGPD, enfim, é uma escolha sua, ninguém obriga. Se você escolhe, né, se você aceita isso, o WhatsApp vai monitorar seu uso, vai monitorar as funcionalidades, ele vai poder, com base no seu uso, nas suas funcionalidades, oferecer e desenvolver novas soluções. Mas o WhatsApp, que já tem tantos anos, né, ele se considera como beta. Então você pode, dentro da sua startup, manter o seu produto na condição de beta. O que é esse beta então? É um momento, né, na vida útil do produto que você declara publicamente que estamos em desenvolvimento, não tem nada de errado. Não denigre a sua imagem, não desmerece a sua empresa, apenas apresenta inclusive um esforço seu da empresa de estar o tempo todo desenvolvendo e melhorando as soluções e os produtos oferecidos, né? Então a gente tem alguns exemplos, né, de desenvolvimento de MVPs, né? Se você pegar, por exemplo, produto físico, né? Produto físico, você pode ter, eu não vou nem falar startup, tá? Mas eu posso falar qualquer outro produto, por exemplo, você tem um shampoo, você tem um equipamento, né? Então o shampoo ele faz o desenvolvimento e ele pode com o tempo melhorar, ele aumenta a quantidade de amido, ele aumenta a quantidade de aroma, né? Ele muda na composição do produto, ele pode fazer testes do produto, lógico, desde que respeitadas as questões de segurança, de vigilância sanitária, né, das regras previstas. Você não pode sair testando aleatoriamente que coloque as pessoas em risco, né, é importante deixar claro, mas assim, respeitadas as questões básicas de segurança do consumidor, do uso dos produtos, você vai gradativamente desenvolvendo e melhorando as questões. Se é um serviço, você pode também muito bem oferecer um serviço, digamos que a sua startup seja uma startup que é voltada para os aspectos logísticos, tá? E você oferece um serviço lá de coleta e entrega, simples assim, né? Então você tem clientes que querem fazer o serviço de transporte, você tem as transportadoras, a sua plataforma faz essa junção e você consegue fazer o serviço de coleta e entrega, né? Coisa simples, né? É uma solução, é importante, a sua solução é complexa, mas a necessidade é simples, todo mundo precisa que seja feito isso. Ok, você faz esse desenvolvimento, aí você fala o seguinte, bom, eu vou começar nesse momento, você faz uma escolha, eu vou começar com encomendas pequenas, não perecíveis, que não sejam produtos químicos, ou seja, você começa com o mínimo necessário para começar a operar. Você não precisa começar logo de cara com carga perecível, produtos químicos, com ácidos, né? Não há necessidade. Basta que você apresente, desenvolva a curva de experiência, porque ao longo do tempo, uma vez que você começa a deixar a sua operação da sua startup mais robusta, mais assertiva, mais direcionada, alguns erros sejam sanados e corrigidos, processos sejam melhorados, você já vai ter mão de obra trabalhando na sua empresa, ou seja, você já tem outros recursos, você já tem mais dinheiro, já tem experiência do usuário, você já tem clientes operando, você pode gradativamente oferecer outras soluções, outras funcionalidades. Então, esse é um exemplo de MVP, que você vai gradativamente melhorando o produto. Por hora, o que você precisa? Oferecer um início, um produto ou um serviço minimamente viável.
Ou seja, o mínimo que o cliente percebe valor, que o mercado percebe valor e que vai comprar da sua empresa, certo? Bom, tem um detalhe importante, você reforça o envolvimento dos clientes, continua perguntando para eles o que eles querem, continua perguntando opinião, mapeia como é que está sendo a utilização dos produtos, mapeia como está sendo a utilização dos serviços, entende como é que funciona toda essa questão. Tem um detalhe importante, na startup é assim, o investimento ele tem que ser o mais rápido nas startups, porque o mercado das startups é muito ágil, é muito rápido, é muito dinâmico. Se for para você errar, você erra rápido, porque quanto mais rápido você errar, menor o custo, né? Isso não é afobação, portanto deixar claro. E principalmente, isso não é afobação e não confunda com afobação, com ansiedade, com sair atropelando. Não, a gente está falando sustentado em pesquisa, escutar o cliente, escutar o mercado, sim. A gente não está falando de sair atropelando as coisas, não é para fazer isso, mas é para errar, que erre rápido, que faça o direcionamento para aprender rápido, para corrigir rápido, para você direcionar. Bom, dito isso, o que é que você não deve fazer? Isso é importante, né? Então, dito isso, tudo que a gente falou do MV, o que é que você não pode fazer? Você não pode demorar uma vida inteira para produzir um produto, para oferecer uma solução minimamente viável. Tem muita gente que quer oferecer o produto perfeito. Sabe quando chega o produto perfeito? Nunca! Então, o grande erro das empresas, principalmente nas startups, é querer fazer um produto perfeito. Não pode fazer um produto perfeito, você precisa fazer um produto minimamente viável, para que você coloque esse produto no mercado, aprenda rápido, direcione as melhorias e ofereça outras soluções o mais rápido possível. De novo, se for para errar, você erra rápido e direciona. Isso é a essência do MVP. E mais ainda, escute o cliente, escute o que ele tem a dizer, porque é isso que vai fazer o bom direcionamento. Para você começar hoje mesmo, o que você pode fazer para começar hoje mesmo? Você que está pensando na startup, você que quer, né, acompanhar o programa Startup 60, né? Ótimo, pensa nas possibilidades, observa o seu negócio, pensa no seu negócio. Agora pensa nas possibilidades de ter um produto ou serviço. Pensa no mínimo que esse produto ou serviço poderia ser oferecido. Identifica o mínimo necessário. Identifica o mínimo que os seus clientes percebem valor. Uma vez que você identifique isso, desenvolva seu produto ou serviço, teste o mais rápido possível com pessoas que possam ser seu público-alvo, se você ainda não tem vendas. Se você já tem vendas, teste com os clientes que compram de você. Isso já vai ajudar você a direcionar rapidamente esse processo. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e fazer a primeira venda em 60 dias através do programa Startup 60. Acompanhe o conteúdo aqui pelo YouTube, pelo Instagram, todas as redes sociais, envie a sua dúvida, ela pode ser respondida, ela pode ser foco de conteúdo das próximas postagens. Acompanhe todo o conteúdo, conto com a sua curtida, conto com o seu acompanhamento, desejo muito sucesso, você que é empreendedor, acompanhe sempre o nosso material aqui, nosso trabalho, eu estou aqui à disposição, grande abraço, até a próxima.